E aí, moçada, tudo bem com vocês? Conforme eu havia prometido em minha videoaula número 1 acerca da morfologia, todas as semanas eu estarei aqui publicando videoaulas com base no edital da Polícia Militar. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a morfologia. Essa é a videoaula de número 2. Então, nós vamos tratar, vou fazer aqui uma espécie de revisão, do conteúdo anterior, bem rápido, e vamos dar continuidade ao assunto anterior, beleza? Só que antes, eu gostaria de lembrá-los que vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá certo? Inscrevam-se, ative aí o sininho, porque todas as semanas nós teremos aqui novidades sobre o edital da Polícia Militar e sobre as provinhas do Enem, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então vamos tratar da morfologia. Na videoaula anterior eu já expliquei o conceito de morfologia, não é? Esse é o mesmo slide que eu apresentei no outro vídeo, né? Eu expliquei também já na videoaula anterior que a morfologia ela vai estudar justamente os aspectos formais das palavras, né? Falamos sobre a estrutura e formação, falamos sobre as flexões e as classificações na videoaula anterior, né? Inclusive, na videoaula anterior nós concluímos essa parte, estrutura e formação das palavras. Nós aprendemos o que seria uma raiz, o radical, nós aprendemos sobre os afixos, as desinências, aprendemos sobre o tema, a vogal temática e a vogal ou consoante de ligação. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre as flexões, que existem dois tipos de flexões, né? As flexões verbais, que se refere à variação do verbo em modo, tempo, número e pessoa, e as flexões nominais, que variam em gênero, número e grau. As flexões nominais se referem às flexões dos substantivos, né? E depois nós vamos estudar a classificação, beleza? Então vamos lá. Já falamos sobre isso aqui, sobre a estrutura e formação das palavras, né? Raiz, radical, desinências, né? Falamos sobre a desinência nominal, as desinências verbais, né? Já aprendemos sobre os afixos, prefixos e sufixos, o tema. Tudo isso aqui nós já vimos, né? E hoje nós vamos estudar as flexões, gente, tá certo? Então nós temos dois tipos de flexões. Nós teremos as flexões nominais e as flexões verbais. Então vamos estudar agora as flexões nominais, beleza? Então vejam bem, as flexões nominais, que são os nomes. Quando eu falar de nomes, eu estarei falando de substantivos, né? Então os nomes tendem a se flexionar em gênero, número e grau. Tendem a variar em gênero, número e grau. Então vamos estudar agora a flexão de gênero. Quando eu falo de gênero, eu estou falando da variação da palavra em masculino e feminino. Então, na flexão de gênero, eu estarei tratando sobre isso, sobre a variação da palavra em masculino e feminino, beleza? Então, vejam bem aqui esse exemplo, ó. Aluno, aluna. Então, anotem aí a primeira regrinha, tá bom? As palavras masculinas terminadas em O, ela vai passar para o feminino, substituindo-se a terminação O pela vogal A. Então eu substituo o O pelo A. Então essa é a primeira regrinha. Então aluno, aluna. Beleza? A regrinha número 2. Os substantivos masculinos terminados em R ou S, eles passarão para o feminino acrescentando-se a vogal A. Então, professor, termina em R. Professora, acrescento o A. Camponês, terminou em S. Camponesa, acrescento o A. Tá certo? É a regra número 2. A terceira regrinha diz o seguinte, que os substantivos masculinos terminados em ão, eles passarão para o feminino de 3 formas diferentes, distintas, né? Então, primeira delas, primeira regra, eu vou trocar o ão por an, né? A segunda, trocando o ão por oa, e a terceira, trocando ão por ona. Então, os substantivos masculinos terminados em ão, ele vai passar para o feminino de 3 formas diferentes. Trocando-se ão por an, trocando-se ão por oa
ou trocando Sião por ona. Então aqui vamos aos exemplos. Ó. Capelão, capelã. Troquei o ão pelo an. Patrão, patroa. Troquei o ão por oa. Charlatão, charlatona. Troquei o ão pelo ona. Então são essas 3 regras de língua portuguesa para a flexão de gênero desses substantivos. Só que existem algumas exceções. Né? Por exemplo, ator. Ator termina em R. Então, passando para o feminino, se eu fosse seguir a regra, né, seria atora. Né? Só que aí, né, é uma exceção à regra, o ator passa para o feminino com a palavra atriz. Lavador, lavadeira, veja a diferença. Terminou em R. Não é? Ao invés de ser lavadora, vai ser lavadeira. Cão, cadela, né? Terminado em ão. Veja, não segue nenhuma dessas regras aqui. Né? Barão, baronesa, terminou também em ão. Então são exceções à regra, tá certo? Mas as 3 principais regras são essas aí. Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Bom, ainda sobre as flexões de gênero, os nomes ou substantivos apresentam 3 particularidades de gênero, que são os substantivos sobrecomuns, os substantivos comuns de 2 gêneros e os substantivos epítenos. Trata-se dos substantivos uniformes. Pessoal, na língua portuguesa nós temos 2 tipos de substantivos quando nos referimos ao gênero. Então nós temos os substantivos biformes, que são aqueles substantivos que, para designar o gênero masculino e o gênero feminino, eles o fazem de 2 formas diferentes. Por exemplo, cavalo, égua. Ó, palavras diferentes para designar gêneros diferentes. Gênero masculino, gênero feminino. O gênero masculino gato, o gênero feminino gata. É diferente. Houve uma diferenciação. Então, esses substantivos que designam essa particularidade, né? 2 formas distintas para se referir ao gênero masculino e ao gênero feminino, são chamados de substantivos biformes. São 2 formas para designar o gênero masculino e o gênero feminino. 2 formas distintas. Só que existem alguns substantivos, os chamados uniformes, que uma mesma palavra se refere aos 2 gêneros ao mesmo tempo. Uma mesma palavra vai se referir ao gênero masculino e ao gênero feminino ao mesmo tempo. Não são 2 formas, é uma forma única para representar os 2 gêneros, que são chamados que são os substantivos uniformes. Desculpas aí, viu? Então vejam bem. Vamos lá. Os substantivos sobrecomuns, vejam bem, eu vou tratar dos uniformes, uma única forma para designar os 2 gêneros, masculino e feminino, tá certo? Então, os sobrecomuns são aqueles que possuem uma só forma e gênero para pessoas do mesmo sexo. Vejam bem. Ó, a vítima, veja essa palavra vítima aqui. A vítima. Quando eu digo, olha, a vítima, eu me refiro ao gênero masculino e feminino ao mesmo tempo. Não existe o vítima. Então, quando eu digo a vítima, eu me refiro ao homem e à mulher ao mesmo tempo. Ao gênero masculino e ao gênero feminino ao mesmo tempo. O algoz, eu me refiro aos 2. Quando eu digo algoz, eu estou falando dos 2 gêneros, masculino e feminino. O cadáver. Olha, vamos lá na funerária ver quem é o cadáver. Então, o cadáver, ninguém sabe, ou homem ou mulher. Nós poderemos chamar de cadáver, né? A criatura é homem ou mulher. Né? A criança, homem ou mulher. Ou gênero masculino ou gênero feminino. Ah, que criança linda! Eu não sei se quando eu falo esta expressão, né, essa frase, que criança linda, eu não estou dizendo se a criança é do gênero masculino ou feminino. Então a palavra criança se refere aos 2 gêneros ao mesmo tempo. Então os sobrecomuns são os substantivos que possuem apenas uma forma e gênero para se referir ao gênero masculino e feminino. Tá certo? A vítima, não existe o vítima. Não existe a algoz. Não existe a cadáver. Não existe o criatura. E não existe o criança. Tá certo? Então a palavra aí é ditada pela língua. Essa expressão é ditada.
Então a palavra é uma palavra feminina, por exemplo, faz parte do gênero feminino, só que está se referindo a ambos os sexos, masculino e feminino, beleza? Substantivos comuns de dois gêneros. Isso aqui é diferente, ó. Possui uma só forma para o masculino e para o feminino, só que existe uma diferença, né? Distinguindo-se um gênero do outro pela anteposição de um determinante. Veja bem, o sobrecomum já vem posto pela gramática. Quando eu coloco esse determinante, essa letra A aqui é um determinante. Tá certo? Este Azinho aqui, ó. Esse Azinho é um determinante. Tá certo? Então a vítima, então já veio imposto esse determinante. Eu não posso dizer o vítima. Né? O algoz eu não posso dizer a algoz. Então já é determinado. Aqui é diferente. Quando eu digo o artista, eu estou me referindo a uma pessoa do gênero masculino. A artista, estaria me referindo a uma pessoa do gênero feminino. O jovem, veja bem, jovem, tá? O substantivo jovem vai se referir a ambos os sexos, certo? Ao masculino e ao feminino. Só que a anteposição do artigo vai determinar, vai dizer a você se você está se referindo a uma pessoa do gênero masculino ou se estará se referindo a uma pessoa do gênero feminino. Então, ó, o artista, a artista, o jovem, a jovem, o dentista, a dentista. Veja, comuns de dois gêneros, eu posso, pela anteposição de um determinante, que poderia ser um artigo, poderia ser um pronome, né, eu vou saber do que se trata. Se aquela palavra vai estar se referindo a uma pessoa do gênero masculino ou se ela estará se referindo a uma pessoa do gênero feminino. Já aqui não. Aqui esse determinante é imposto pela gramática. Então não tem como. Eu não vou dizer o vítima, a algoz, a cadáver, para me referir a pessoa de um gênero diferente. Tá certo? Então, sobrecomuns, comuns de dois gêneros. Beleza? E agora eu tenho os epicenos, os substantivos epicenos, ainda sobre as flexões de gênero, certo? Os epicenos, eles têm uma mesma forma para designar o gênero masculino e feminino, só que vai se referir aos animais. Então, são os que não mudam de gênero e se referem a animais. A indicação do sexo é feita pelo acréscimo da palavra macho ou fêmea. Então eu não tenho, por exemplo, jacaré macho, eu não tenho a jacareia, por exemplo. Então, jacaré macho, jacaré fêmea. Onça macho, onça fêmea. Eu não tenho o onço. A águia macho e a águia fêmea. Eu não tenho o águio. Entende? Então, a palavra águia vai se referir a ambos os gêneros. Ao gênero masculino e ao gênero feminino. Tá certo? Aí, essa palavrinha, né? Macho ou fêmea é que vai designar, né, o gênero a qual esses animais pertencem, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir. Eu falei da flexão de gênero. A flexão de gênero é a variação do substantivo em masculino e feminino. Agora a flexão de número, que vai variar em singular ou plural. Quando eu falo em singular, eu estarei falando de um indivíduo apenas. Plural, mais de um indivíduo, beleza? Então veja, flexão de número. Quando designar um único ou um conjunto de seres considerados como um todo, que são substantivos coletivos. Se eu digo menino, eu estou falando de um ser. Boiada, eu estou falando de um todo, mas essa palavra boiada está no singular. Né? Então eu estou falando apenas de uma boiada, certo? E o plural? O plural, ó, meninos, já estou falando de vários seres, não de um apenas. Boiadas, várias boiadas, tá certo? Então, singular, plural. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então vamos tratar agora da flexão de número, né? Que é a formação do plural. Como é que se dá o plural? Existe uma regrinha para isso também, tá certo? Então vamos lá. Ó, as palavras terminadas em A, E, I, O e U, fazem o plural acrescentando-se o S. Casa terminou em A. Então, casas, se terminou em A, eu vou passar para o plural acrescentando S. Casa, casas. Dente, dentes. Prato, pratos e etc. Então, terminou em A, E, I, O ou U,
eu vou passar para o plural, acrescentando o S, beleza? As palavras terminadas em AL, EL, OL e U, perde o L, elas vão perder o L e vão receber no lugar dele o IS. Então, ó, por exemplo, jornal. Jornal terminou em L. Então, eu vou passar para o plural, substituindo esse L pela expressão is, pela sílaba is. Então, jornal, jornais. Painel, painéis. Anzol, anzóis. Certo? Então, veja, as palavras terminadas em AL, EL, OL e U. E as palavras terminadas em IU? Né? As palavras terminadas em IU fazem o plural de duas formas distintas. As oxítonas vai perder o L e receber o S. Barril, aí eu tiro o L aqui, ó, e coloco o S aqui, né? Barril, eu substituo, né? Eu tiro o L e boto o S. Barril, barris. Funil, funis. As paroxítonas, elas vão perder este il e vão receber eis. Projétil, aí de projéteis. Volátil, voláteis. Só para relembrar, pessoal, essa questão aqui das sílabas, das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá certo? As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a mais forte. Então, qual é a última aqui? Ó? Barril. Então, eu tenho um barril, se eu for separar. Então, rio aqui é a mais forte. É só chamar a palavra. Imagine que a palavra fosse o nome de uma pessoa e você tivesse de chamá-la. Então, ô barril! Aonde eu demorei mais tempo, aonde eu pronunciei com mais força, é a sílaba mais forte. Então, se a sílaba mais forte for a última, então eu estou falando de uma palavra oxítona. Se for a penúltima, eu estarei falando de uma palavra paroxítona. E se for a última, penúltima, a antepenúltima, eu estarei falando de uma proparoxítona, tá certo? Então vamos lá. Barril. Então a última é rio. Portanto, uma palavra oxítona. Projétil. Aí eu vou chamar a palavra. O projétil. A sílaba mais forte é a G. Então, última é tio. Penúltima, G. Se é a penúltima, eu estou diante de uma proparoxítona. Beleza? E se fosse aqui, ó, se fosse o pro, a sílaba mais forte, nós estaríamos diante de uma proparoxítona, tá certo? Então, ó, projétil. Então eu vou trocar o L, vou trocar o il, né, por eis. Vou substituir, né? Projétil, projéteis. Volátil, voláteis. Beleza? São regras fáceis, mas são chatinhas para vocês absorverem, né? Aqui é aquele decoreba mesmo. Vocês vão ter que estar lendo diversas vezes para memorizar isso aí, tá certo? Então vamos lá. Ainda sobre as flexões do plural, né? As palavras terminadas em R ou Z fazem o plural acrescentando eis. Então, por exemplo, a palavra amor termina em R. Eu vou passá-la para o plural acrescentando o eis. Então, amor, amores. Paz, pazes. Rapaz, rapazes. Ardor, ardores. As palavras terminadas em ão fazem o plural de três formas distintas. Veja, terminou em ão, tá? Eu vou fazer de três formas. Ou eu vou trocar o ão por ães, ou vou trocar o ão por ões, ou vou acrescentar o s. Né? Trocando-se ão por ães. Então, pão, pães. Cão, cães. Trocando-se o ão por ões, eu vou ter ação, ações. Coração, corações. Acrescentando-se o s, eu tenho mão, eu vou acrescentar apenas o s, mãos. Tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, por hoje é só. Perdoem-me os erros, né? Se alguma coisa ficou errada, ficou inadequada. E na próxima aula a gente dará continuidade, né? A videoaula número 3 acerca da morfologia. Então, um abraço apertado em todos e todas e até o nosso próximo encontro.